Pronto. Maravilha, Já maravilha. já melhorei. Tava falando pro pessoal aqui como foi que eu lhe conheci, né? Sim, Logo quando a gente se encontrou um dia na Igreja Batista da Graça, em um culto, que o senhor foi ministrar, inclusive, assim, logo a gente já se falou ali, né, para alinhar sobre o desejo do coração do senhor sobre missões, né, em escolas, que era uma realidade que a Igreja Batista de Maruim estava entrando. isso. E foi muito bacana. E eu também lembro da palavra assim que o Senhor trouxe naquele dia, que a gente ficou moído. A palavra foi essa. A palavra foi, foi extraordinária, assim, tudo que a gente viveu lá. E eu fiquei muito feliz. Muitos amigos meus estavam lá também. E testemunhos incríveis, incríveis. Como é que você está? Tranquilo, tudo certinho. Tudo na Tranquilo? paz. Tudo na paz, tudo. Graças a Deus. Pastor, conta pra gente como é que está sendo, primeiro assim, trazer um plano de fundo, a sua vida pastoral nesse período aí de pandemia. Eu tenho visto de poucas igrejas, do Senhor é a única assim que eu vejo são uma das poucas que eu vejo que ainda continua a atuação muito forte nas casas, todo mundo participando de forma online e tal. Isso. Conta aí como é que está sendo. Isso. Então, a gente nós estamos praticamente realizando as mesmas coisas que realizávamos, só que no Sim, âmbito virtual. Né? sim, Todas as células continuam girando normalmente, só que num ambiente virtual. Né? Nós temos, a sim, gente faz as células virtuais por WhatsApp, não por vídeo, porque a gente quer tornar o mais acessível possível. Nem todo mundo tem Wi-Fi, nem todo mundo tem pacote de dados, então a gente faz via WhatsApp, porque a mensagem ela exige um menor tráfego de dados, e aí faz com que sim. a célula possa ser bem acessível. Então a gente tem tido uma Nossa, experiência em relação a isso. A gente continuamos as celebrações, logicamente que fazendo transmissões, mas assim nós continuamos atuando e a gente tem entendido esse tempo, tem né, feito a leitura de que é tempo da gente semear, porque tem muita gente que está sem saber o que fazer, que está desesperado, que está sem saber como lidar com esse tempo. E então as células virtuais elas têm esse poder de alcançar o coração desse pessoal e passado tudo isso vai haver uma gratidão no coração, vai haver o entendimento de que há um povo que se preocupa com o estado das pessoas nesse tempo. Então nós estamos nos preparando para receber os frutos pós quarentena, pós pandemia. sim. É uma coisa bem interessante que o senhor falou, e me veio um insight agora, sobre a questão do WhatsApp, é que as igrejas, elas têm muitos idosos, né? Muitos E, idosos, e assim, nem todos têm acesso, já é tão difícil para eles usar o WhatsApp, né? Imagine usar um Zoom ou uma outra plataforma e ter que aprender, né, tal. exatamente. Quanto E mais possível, melhor. sim, teve um dia desses que eu estava no grupo do WhatsApp, eu acho, lá da igreja, e uma senhora colocou assim, pastor, porque o pastor, ao invés de colocar uma mensagem de vídeo ou de escrita, ele mandou um áudio. E Sim. aí ela pegou e depois, logo em seguida, ela gravou um áudio falando, pastor, eu gosto tanto quando o senhor grava áudio porque eu não leio. E aí, nossa, aquilo cortou meu coração, olha. Aí porque, São tipo, ela realidades que a realmente, gente precisa observar, né? Levar em consideração. sim, sim, precisa observar, é verdade. Sim, pastor. Hoje nosso assunto está aqui girando em torno de paternidade. É um assunto assim que esses dias perguntaram para mim no Instagram. Eu pedi para que as pessoas me perguntassem, tirassem dúvidas, fizessem perguntas, na verdade, sobre assuntos. E um dos assuntos foi paternidade. Muita gente falando sobre paternidade e tal. E embora esse assunto tenha sido assim muito divulgado um tempo,
falado, né? Muitos ministros, muitos pastores falando sobre esse assunto, eu ainda percebo que ainda existe uma dificuldade na vida de muitas pessoas para entender esse assunto, compreender, porque além de ser um assunto muito amplo, mas Sim. ele precisa, eu acredito que ele não pode ser ministrado por mera intelectualidade ou persuasão humana, né? Mas eu acredito que Deus tem levantado pessoas nesses dias com autoridade mesmo para falar sobre isso. E logo quando eu falei com o senhor, eu pensei sobre isso. Eu falei bem assim, eu estava fazendo umas perguntas, eu formulei umas perguntas, mas logo veio dentro de mim assim, pergunte a ele se não ficava melhor falar sobre esse assunto. E aí logo o senhor testificou e eu percebo que é para esse tempo mesmo, esse assunto, então pode tocar aí o barco. Maravilha, maravilha. Vamos embora. Vamos embora. Assim, quando a gente... O fato simples de você dizer assim, que muita gente perguntou sobre paternidade, já coloca para mim duas vias que eu entendo que são bem visíveis. A primeira delas há muita gente órfã. Há muita gente dentro da igreja órfãos. Órfãos dentro da igreja. A igreja, para muitos, não é um lar. É uma espécie de orfanato. Ou seja, você está ali dentro, você está sendo cuidado, você está recebendo nutrição, mas você não se sente família, você não se sente paternizado. Você está aqui nesse lugar como um lugar de transição. Eu não estou falando aqui do ponto de vista espiritual, de que nós vamos para o céu e tal, não. Mas não consegue ter a comunidade de fé como um lugar de paternização, não consegue enxergar o seu pastor como um pai ou o seu discipulador como um pai e continua sendo órfão. E a segunda é exatamente a falta de compreensão, porque assim, de cara eu enxergo um desafio. Qual é o desafio? O desafio de mergulhar mais fundo no entendimento sobre paternidade. Vive-se muito, mas muito mesmo, de forma superficial a paternidade, sabe? Eu gosto muito de temas como esse, paternidade, aliança com Deus, porque eu penso que Deus exige muito de nós compreensão acerca disso para que a gente possa viver de verdade, sabe? Quando a gente caminha em superficialidade em relação à paternidade, a primeira coisa que vai acontecer eu vou viver uma vida onde eu quero apenas desfrutar dos benefícios da paternidade de Deus, mas não há da minha parte uma contrapartida como filho de Deus. Então, é por aí que eu quero começar, sabe? E eu quero construir um entendimento. É lógico que, eu concordo plenamente com o que você falou, não é mera intelectualidade humana, sabe? É você mergulhar na palavra e você... e essa palavra ser iluminada pelo Espírito Santo que está em nós. Para que faça sentido. Porque a letra só em si, ela mata. O espírito vivifica. Mas o espírito, e aí eu vou colocar entre aspas, o espírito sem a fundamentação da palavra, vai gerar compreensões erradas. Vai gerar meninice, vai gerar essa superficialidade que eu estou falando, né, que eu falei aqui. Então, sim. Pastor, você está conseguindo me ouvir bem? Sim, estou. Sim. Gente, se vocês por um acaso perceberem que tá ruim o áudio ou o vídeo, alguma coisa assim, manda aqui nos comentários pra gente acompanhar e tentar ajustar, tá? Mas não deixa a gente Você está me ouvindo sofrendo bem? aqui, não. Você Tô está lhe me ouvindo bem? Só o vídeo, só o vídeo que tá travando um pouco, mas acredito que já passa. Perfeito. Então vamos Pronto, adiante. pode tocar aí. Vou tocar o barco. Então, eu vou começar aqui com um texto que é o Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 11 a 13. Certo. João diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Eu quero tomar como fundamento inicial aqui esse texto, e eu queria, assim, antes eu quero construir um fundamento antes da gente falar sobre paternidade. A gente precisa entender o seguinte:
que existe sociologicamente, existem 3 pilares que são chamados de os pilares da cidadania: direitos, deveres e obrigações. Eu quero pegar esses 3 pilares aqui e a gente vai entrar no céu com esses 3 pilares aqui e a gente vai entender paternidade dentro desses 3 pilares. Então, estou falando sociologicamente. Ele diz, poxa, mas já saiu aí de princípios espirituais e tal. Não, vamos colocar isso aqui dentro das questões do reino de Deus. Sim. Para falar em cidadania, eu estou falando aqui de pátria, estou falando de constituição, estou falando de cidadãos. Então, por exemplo, pátria. A nossa pátria é os céus. Então, sim. Hebreus capítulo 1, verso 16 vai dizer isso, né? Que aqueles homens de Deus, eles aguardavam por uma pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Os cidadãos somos nós. Filipenses capítulo 3, verso 20, Paulo vai dizer isso. Mas nós somos cidadãos dos céus, de onde nós ansiamos a vida do Salvador. E a Constituição é a Bíblia. Ou seja, o nosso conjunto de prática e de fé. Nós cremos e praticamos essa palavra. Então, a partir daí, eu posso começar a aplicar esses 3 pilares aqui, de direitos, deveres e obrigações, em relação ao reino de Deus, para a gente poder compreender paternidade. Então, quando eu pego aqui João capítulo 1, que eu li aqui, né? Os versículos de 11 a 13, vamos lá. Direitos. O direito de ser tornado filho de Deus. Esse é o direito. Ou seja, é o resultado, é a consequência. Agora, resultado e consequência de quê? Porque, assim, não é só chegar e dizer assim, não, Deus, eu sou teu filho e ponto final. Não é qualquer pessoa chegar e dizer, eu sou teu filho e acabou. Né? A palavra vai dizer isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, qual é o dever? Né? Esse segundo pilar, qual é o dever? O dever é crer. O texto está dizendo isso. Ou seja, crer aí é a condicional para receber Cristo. Eu creio, e a partir do momento que creio, eu agora recebo Cristo, que é a minha obrigação. Ou seja, é indispensável para obter o direito. Eu posso até dizer assim, eu creio, mas se eu não receber a Cristo, eu não vou ter direito. Eu não vou ser legitimado nesse direito. Ou seja, o direito que foi conquistado por Cristo na cruz e que é dado a mim por graça, só é estabelecido quando eu recebo a Cristo, quando eu creio nele e recebo ele como meu Senhor e meu Salvador. Eu sou tornado filho. Não é o que diz aí. O novo nascimento, né? O novo nascimento. Não é? É o que João está dizendo no início do Evangelho. Aos que creram e aos que receberam, ele deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, a paternidade, ela começa aí. Essa aí é a paternidade a priori. Né? Em linha inicial, é isso aqui. Agora, num universo, num mundo cristão, onde muitos de nós, né, muitos cristãos, estão focados apenas no direito, a gente precisa entender que, como eu falei aqui, esses 3 pilares e esse texto falando aqui a priori a respeito da paternidade. Mas e a posteriori? Ou seja, e na caminhada de vida, como é que isso reverbera? Como é que isso funciona? Então, quando eu falo dos direitos a posteriori, né, eu posso entender que o meu grande direito, o direito conquistado por Cristo na cruz e recebido por mim por graça, é o direito de ser co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que foi conquistado por Cristo é meu. E assim, sem exceções. Não há exceções. A palavra vai dizer que eu sou co-herdeiro. E co-herdeiro é herdeiro juntamente com. Ou seja, Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 8, no verso 17, ele diz, se somos filhos, somos herdeiros, se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Cristo. Com Cristo, junto com ele. Né? Aí é o direito. É o direito. Então, a prosperidade, a vida, a paz, né? A presença e a manifestação do Espírito Santo em nós, a contemporaneidade dos dons, claro que os dons derramados segundo a vontade de Deus, aqueles que Deus quiser derramar sobre a sua vida para a edificação da igreja, a gente tem que estar em consonância com a palavra, a gente não pode ser irresponsável em relação a isso, mas é meu.
É meu porque sim, Cristo conquistou a cruz, eu criei, eu recebi, eu fui feito filho de Deus, há uma legitimação. Eu fui adotado. E, pela isso. lei, né, juridicamente, o adotado tem os mesmos direitos, Direitos. os mesmos direitos. Então, direito. Agora vamos para os deveres. Ah, e aí eu entendo que o maior dever do filho de Deus, ou seja, o maior dever daquele que foi paternizado, é honrar ao pai. Honrar ao pai. É a condicional. E aí, porque eu falei aqui de direito como algo conquistado, de dever como condicional e de obrigação como indispensável. Né? Quando eu falei lá a priori que o dever, né, que o dever era o dever de crer, que era uma condicional para receber a Cristo, se eu não creio, eu não receberei a Cristo, é uma condicional, né? Assim como receber a Cristo é indispensável para ser feito filho de Deus, agora eu digo que como dever, eu tenho que honrar o Pai, a posteriori, ou seja, na minha caminhada de vida. E isso é uma condicional para que eu possa encher o coração do Pai de. Presta atenção nessa questão que eu acho interessante demais. A gente confunde muito amor, o amor de Deus e o prazer de Deus para conosco, filhos. Não é? Quando Deus fala com Jesus ali no batismo, ele diz: Tu és o meu filho amado e em ti eu tenho prazer. Veja só que coisa tremenda. E isso dá a nós assim, aos filhos, uma segurança tremenda. Muitos cristãos, quando escorregam na fé, quando dão um vacilo, eles começam a descrer do amor de Deus, eles começam a se esconder de Deus, e o amor de Deus por você não muda e jamais mudará. Não tem nada que você faça para fazer. Eu sei que isso aqui é até clichê já, né? Nada que você faça para que Deus ame mais você e nada que você faça para que Deus ame menos. A questão aí não está relacionada com o amor. Ou seja, quando eu honro ao pai, por ser filho, eu honro ao pai, eu estou condicionando, isso é uma questão, é uma condicional para que eu gere no coração do pai prazer. Porque ele me ama. Ainda que eu vacile, ainda que eu viva caindo e levantando, se o meu coração é um coração sincero, um coração que confessa, um coração que busca deixar e que vacila novamente, ora, Deus que é Deus, ele não deixa de nos amar agora. O coração dele não vai sentir prazer em um filho que vive tomando tombos. Então, honrar o pai é um princípio poderoso para que eu encha o coração de Deus de prazer. Né? O Deuteronômio capítulo 5, no verso 16, que é um paralelo ali dos 10 mandamentos. Pai, honra a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida, tudo que vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, presta atenção, não tem a ver com salvação, tem a ver com bem-estar. Ou seja, o amor de Deus é imutável para com você. Agora, se você o honra, Deus vai sentir mais prazer por tua vida. Meus filhos. Eu tenho 2 filhos e às vezes eles fazem alguma coisa que me desagrada. Eu os castigo, eu reclamo com eles, enfim, faço alguma coisa como punição, mas eu não os deixo de amar. O que ali está sendo ferido não é o meu amor, é a minha satisfação, é o meu orgulho de ter um filho exemplar, um filho que me honre. Então, esse é o dever meu, seu, nosso, como filhos de Deus, para compreender essa paternidade, os 2 lados da paternidade. Eu tenho acesso ao direito, o direito é meu, é inviolável, mas eu tenho deveres a cumprir, eu tenho que honrar o nome do Pai. Isso é condicional para que o Senhor sinta prazer pela minha vida. E aí agora vem a obrigação. E, na minha opinião, e lógico que em conformidade com aquilo que eu creio na palavra, a maior obrigação que nós temos é de desenvolver o caráter do pai que está manifesto no filho. Ou seja, é impossível que eu seja filho desse Deus e o DNA dele seja reproduzido em mim. Agora, como é que o DNA de um ser espiritual, de um ser santo, de um ser infinito, de um ser inerrante, de um ser eterno, pode ser reproduzido em mim? Simples.
O caráter de Deus vai ser reproduzido em mim através do caráter manifesto de Cristo. Então, essa é a minha obrigação. Como filho, eu legitimo esse DNA através da prática do caráter de Cristo no meu dia a dia. Não é? Quando Filipe pergunta a Jesus, né? Mostra-nos o Pai, ali, capítulo 14, verso 8, verso 9, verso 10, Jesus vai dizer assim: você não me conhece, Filipe? Você não me conhece depois de eu ter estado com vocês todo esse tempo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou Meu seja, pai. eu honro o meu pai e eu desenvolvo o caráter dele na minha vida. Eu entendo que a paternidade, ela passa por esse entendimento. Qualquer paternidade que foque apenas nos direitos, que foque na herança. Até Paulo, quando fala aqui no texto, quando ele, de Romanos capítulo 8, eu nem concluí o versículo 17, ele disse: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí, veja só o que é que ele fala, como é que ele completa esse versículo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Ou seja, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter tutano nos ossos. Ou seja, eu preciso desenvolver o caráter de Cristo. Não é só dizer: olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não. É a vida exalando a manifestação do caráter de Cristo através das minhas ações, das minhas palavras, do meu modo de ser, do meu modo de agir, de como eu me preocupo com as pessoas ao meu redor, de como eu guardo os mandamentos de Deus e quanto eu acesso dessa graça liberada na minha vida em virtude daquilo que eu vivo. É graça? Sim, é claro que é graça. Mas eu tenho convicção, e eu acredito que você concorda comigo, que um pai satisfeito libera mais bênçãos do que um pai insatisfeito. Todo pai ama, mas um pai satisfeito, ele libera com mais, sabe, com mais abundância. Um pai satisfeito, ele derrama mais. Então, quanto mais eu satisfaço o Senhor, mais eu acesso o caráter de Deus e mais acesso também à herança. Aquele o pouco é colocado sobre muito. Então, eu entendo que isso encaixa também no entendimento de paternidade. E aí? Bola para frente aí, segura a onda também, para não falar só. Rapaz, eu tô aqui. Primeiro, ó, vou compartilhar algo. Eu tô aqui, eu acho que o vizinho sabia que ia fazer essa live e ele ligou o som na maior altura. Aí eu tô aqui só agora. Tá ouvindo alguma coisa aí? Barulho não, né? Só a sua voz, só a sua voz. Ah, pronto, graças a Deus. Pastor, é interessante isso. A gente tem um entendimento sobre esse assunto, mas eu queria saber do senhor também um ponto que me veio aqui quando você estava falando. Por que as pessoas, quando elas têm dificuldade com o pai terreno, elas reproduzem isso no pai espiritual, às vezes na figura do pastor, talvez não conseguindo se submeter a nenhuma figura mais de autoridade e às vezes projetando isso até no próprio Deus. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar com Deus, que é o Deus Pai, se relacionam até com Deus, tipo Deus, né? O soberano, mas não se relaciona com essa figura de pai, porque teve lá atrás um passado ferido e tal. Isso a psicologia vai explicar, vai trazer vários conceitos, mas eu queria que o senhor trouxesse assim, a visão espiritual sobre isso, como é que o senhor vê. O assim, senhor que é pastor também, né? O senhor é pastor e o senhor vê isso, né, também na igreja e tal. Sim, bastante. Eu entendo que parte da falha do pai. Por quê? Porque o pai ele foi constituído por Deus para ser o sacerdote. A Bíblia vai dizer que é o cabeça da mulher. E quando diz cabeça da mulher, não é só da mulher, é da família. Ele é o sacerdote do lar. Ele é aquele que gera a provisão, é aquele que gera a segurança, é aquele que é o soberano do lar. Quando eu digo soberano do lar, não estou falando de imposição, mas é aquele cuja família confia e olha com admiração. Diante das disfunções familiares, sociais do nosso tempo, nós temos modelos de pais que são viciados, ausentes, sabem que
desprotetores, não provedores, que não encaminham a sua família até Cristo, de forma que causam feridas nos filhos, e essas feridas, elas vão alcançar outras esferas. Toda e qualquer esfera de autoridade vai acabar sendo alcançada, inclusive o espelhamento do relacionamento com Deus. Você vai espelhar o teu relacionamento com Deus a partir do teu relacionamento com o teu pai. Eu entendo que é por isso que há uma investida tão intensa das trevas contra a família. Porque quanto mais distorcida e disfuncional for um lar, for uma família, mais vão ser geradas pessoas que não vão compreender a paternidade de Deus, porque não compreenderam esse modelo na Terra, porque não tiveram esse modelo na Terra. E ao contrário do que se imagina, porque assim, o que se pensa é, um órfão é louco por um pai. Só que na prática não é bem assim. Um órfão, ele é magoado com todo o modelo de paternidade. Então, inicialmente, ele vai rejeitar a paternidade de Deus. Ele precisa ser tocado no seu íntimo de forma sobrenatural, ser tratado, ser sarado, ser liberto, para então poder se submeter à paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus, né, Deus não chega dando presente, Deus chega para consertar primeiro. Deus chega para limpar, para purificar, para libertar. E então, após isso, ele começa agora, sarando, colocar, dizer assim, dons, habilidades, oportunidades. Deus não vai oportunizar enfermos. Deus não vai oportunizar feridos. Ele primeiro sara e depois oportuniza. Então, eu penso que está muito ligado a isso. Lá no princípio, o problema dos filhos, né, pessoas saradas, pessoas despaternizadas, terem problemas com figura de autoridade e com a paternidade de Deus, está lá nos pais, está lá neles. E a gente vê que isso, pastor, é uma coisa que está tão assim ligado, tipo, são tantos líderes hoje. Eu acompanho aqui em Aracaju cerca de 45 líderes. De jovens e tal, por aí, líderes de célula, pessoas que trabalham com liderança de jovens. E eu tenho muito contato com muitos líderes e imagine, 45. Se eu for contar para o senhor aqui, desses 45, mais da metade, eles têm problema com a paternidade ainda. E eu acredito que esse seja um grande ponto assim, chave que precisa girar na vida deles para a liderança deles alavancar. Porque eu acredito que liderança não é sobre, por exemplo, quantas pessoas eu tenho numa live ou quantas pessoas eu tenho que curtem, que seguem, que dão likes no meu Instagram, mas eu acredito que liderança é sobre algo, é sobre influência, é sobre quantas pessoas você toca no seu dia, sabe? Quantas pessoas você libera Exatamente. o amor do pai. E assim, Exatamente. eu vejo que falta muito. E aí eu acho que eles fazem, ou não só líderes, mas muitos, acabam fazendo o caminho inverso, por exemplo, buscando aceitação em outros lugares, sendo que a gente encontra essa aceitação no pai, né? Exatamente. Por exemplo, se um líder ele veio fazer, por exemplo, uma live, igual a gente está com a live, aqui no meu está 15 pessoas. Se a gente tem uma live com 15 pessoas, a gente já acha que a gente não não está surtindo efeito. Mas por quê? Porque está buscando talvez uma aceitação que não encontrou no pai, não é verdade? E eu acho que isso é um ponto assim, muito chave, porque até a vida espiritual, por exemplo, a vida de generosidade, o quanto você abençoa pessoas generosamente, com finanças, quanto você serve pessoas, o quanto você faz, também vai determinar, o que vai determinar é o tanto de que você recebe do amor do Pai, que você entende, né? Cara, eu vou entregar o que eu tenho para entregar, porque o meu Deus, o meu Pai, ele me supre, o meu Pai, ele cuida de mim. Então, Exatamente. cara, eu não preciso me preocupar com amanhã, porque o meu pai, ele cuida de mim, ele provê. E isso é um lugar de bem resolvido, de boa resolução, Sim. de alma.
sabe? Não é uma sim, questão só de espírito, é de alma. Ou seja, eu reputo tudo que você falou aí, eu sintetizo numa palavrinha: superficialidade. Então, sabe, diz um andágio popular que nada é mais parecido com o verdadeiro do que o falso. Aí preste sim, atenção. Ah, Deus deseja que a gente multiplique a imagem dele, os valores dele, o caráter dele no mundo. E aí o que é que acontece? Isso a gente faz influenciando pessoas. Nós influenciamos sim, pessoas com as nossas vidas, com as nossas palavras, enfim. E aí o que é que acontece? Vem um falso para substituir esse verdadeiro. E aí o que é que acontece? O que vem agora à tona, o que está em voga, é quantas pessoas você influencia no mundo virtual. Quando, na verdade, a influência que verdadeiramente importa é a influência no mundo real. Então, eu digo muito, verdade. eu não tenho problema nenhum com um membro da minha comunidade, ou de comunidade nenhuma, assistir vídeos de mensagem no YouTube e tal. Eu não tenho problema com isso. Mas eu sempre digo o seguinte, que eu seja compreendido no que eu estou dizendo. Que eu, como pastor da minha comunidade, eu oro a Deus, e Deus libera a palavra segundo aquilo que a minha comunidade precisa receber, ser cuidada, alinhada, sarada, incentivada, impulsionada, enfim. E aí Sim, o que acontece? Muitas pessoas, muitos crentes do meu aprisco, eu estou usando aqui um exemplo, deixam de me ouvir e para ouvir, para se nutrir do YouTube, das mensagens. Então essa pessoa está influenciando, esse pastor, esse líder está influenciando? Não necessariamente, porque uma pessoa que se nutre apenas daquilo que está no mundo virtual, ele faz uma seleção, ele escolhe aquilo que lhe convém. Então, a sim, verdadeira influência é a influência do mundo real. Então, não importa muito quantos likes tem, quantos seguidores tem no Instagram, mas, de verdade, quantas pessoas nós influenciamos no mundo real. E, muito, talvez até muito mais do que a multidão que influenciamos. Mas quantas pessoas mudam de vida mediante essa influência, sabe? verdade. Quantas pessoas são tocadas e são transformadas, porque aqui, nesse bate-papo aqui, uma bênção, maravilha, vai ficar aí para outras pessoas e as pessoas vão assistir depois, vão ser instruídas e tal. Mas, por exemplo, para quem não me conhece, que está me vendo pela primeira vez, quem é Danilo? Quem é Sim, Danilo? Qual é a vida moral dele? Como é o casamento dele? O que é que ele crê? Como é a vida do dia a dia dele? Não, ninguém tem esse feedback da minha personalidade. E aí, de repente, alguém pode se apaixonar pela minha palavra e me seguir, e tudo que eu colocar curte, mas não tem interação pessoal comigo. E isso está muito em voga, e isso verdade. é muito porque é superficial demais. Nós precisamos caminhar com pessoas de verdade. Isso é que vai ser a influência real, e isso é o que constitui até a paternidade. Porque o discipulado, o pastorado um a um, o discipulado, a mentoria vai surgir dessa caminhada, dessa pessoalidade, na vida real. Sim. Embora a paternidade de Deus ela seja, as pessoas olhem e falam assim, não, a paternidade espiritual, mas a gente não pode achar que está lá no campo das ideias, né? É algo real, né? É algo que está presente no nosso dia a dia, que não é só uma questão mental, né? Não é um assentimento mental, mas é uma realidade no espírito, é uma realidade que a gente vive e desfruta dela. Eu estava hoje conversando com um cliente, e esse cliente, eu estava conversando com ele sobre vendas, né? Vendendo. E aí a pessoa falou bem assim para mim, cara, olha, eu não vou fechar o serviço com você e tal, porque eu tô com muito medo dessa pandemia, tá? E ele começou a falar um monte de coisa. Não vou fechar porque a pandemia tá assim, 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 assim. Aí ele começou a falar um monte de sentimento que ele vinha tendo.
medo, pânico, tal, numa conversa assim. E aí, ali eu parei o que eu estava fazendo, questão do trabalho, e eu já comecei a liberar o amor do Pai sobre ele. Comecei a falar daquilo que eu tenho experimentado em todas as áreas. E comecei a liberar sobre a vida dele e tal. E ali ele já mudou o sentido. Eu não quis vender mais, porque eu sou meio assim, já cortei ali, mas liberei o amor de Deus. E assim, eu acho que isso é a realidade, né? Às vezes as Exato. pessoas estão esperando por multidões, né? Multidões de pessoas, mas na verdade o real é esse. Você está entendendo? O Exatamente. real, Porque o real é ali no dia a dia, no um a um. a multidão chama muito a atenção e a multidão, sabe, é como, sabe, nós estamos muito ligados no virtual. A gente se espelha muito nos mega ministérios, nos mega pregadores, nos mega isso, nos mega aquilo, nos mega aquilo outro, e a gente esquece que o evangelho é simples, Jesus é simples, a manifestação do Espírito Santo é simples, a vontade de Deus é simples, simples, e a gente é que complica. Olha, simples, não entendo. Quando eu digo simples, é porque se estabelece de forma simples, não obstante ser extraordinária, não obstante ser sui generis e nada se compara, nada se iguala. Porém, é simples, ou seja, você sai de um determinado lugar, você vai no centro da cidade, você vai comprar alguma coisa, e ali, muitas vezes a gente vai cego, porque a gente acha que já cumpriu o nosso chamado, a nossa vocação, quando postou aquele versículo bíblico no Instagram, no Facebook, quando a gente colocou um comentário acerca de uma determinada... Pronto, cumprimos o nosso papel, estou evangelizando. Claro, é lógico que a internet, os mídias sociais são ferramentas poderosas para alcançar pessoas, sim, mas pode esquecer que a gente tem que ter o calor das pessoas, o olhar nos olhos das pessoas, detectar o que elas estão sentindo, poder impartir o coração, impartir aquilo que se está sentindo, manifestar a graça de Deus, sabe? Isso é poderoso. E eu entendo que muita gente está cega hoje pelas redes sociais e pelo mundo virtual exatamente porque não teve essa experiência. Mas vou falar assim, de uma forma, não vou talvez figurativa, ou se você quiser aproveitar, faça isso. Pergunte na sua rede social para as pessoas com quem você tem. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? No tete a tete. Quantas pessoas você já conversou em um partido do amor de Deus e aquela pessoa se desmontou em choro e você abraçou e você orou com aquela pessoa? Quantas pessoas você investiu e ganhou elas para Jesus? Sabe, muitos crentes nunca ganharam ninguém para Cristo. Então, estão para fechar essa lacuna, estão tentando fechar com a aplicação social na rede social. Funcionar. A gente toque pessoas reais, pessoas virtuais. Sim. Tá ouvindo algum barulho aí, não, né? Sim, estou ouvindo um barulho de fundo, assim, mas não dá para confundir, não. Tá atrapalhando? Não, sua voz está ótima aqui. Tá tranquilo. Ah, pronto. Eu acho que ele aumentou mais agora. Glória a Deus. Eu estava pensando sobre isso e eu acho que esse é um dos assuntos mais assim recorrentes da paternidade e da aceitação, né? Paternidade, aceitação, identidade, né? Porque quando você entende essa paternidade, você afirma a sua identidade. E isso é algo que é muito necessário ser entendido e compreendido nesses dias. Porque eu acho que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, se você não tem sua identidade firmada, você esmorece. Isso. Porque são sugestões, toda hora são sugestões e propostas. Eu estava conversando em uma outra live com a pastora Edmar, e ela estava falando sobre o fim dos tempos,
e ela estava falando sobre o texto de Mateus 24, que fala sobre o engano, né? Que 3 ou 4 coisas que ele fala sobre, basicamente, mais que ele fala é engano. Mateus 24, quando você começa a ler, ele fala umas 3, 4 vezes, engano, engano, engano. E ela falou algo interessante, que nesse tempo, o que mais vai pegar é o engano. E como é que vem o engano? Através de sugestões. São sugestões, assim, muito pequenas, sutis, né? Sugestões, assim, sutis, através das redes sociais, através de meios de comunicação, na família e em tantas outras coisas, que se você não tem a sua identidade firmada através do entendimento da paternidade, entre outras coisas, você esmorece. E eu tenho falado para as pessoas que me acompanham, se você hoje perdesse suas redes sociais e se você perdesse hoje o seu ministério, por exemplo, as pessoas, o ministério assim que eu falo é a cara do seu ministério, né? Mas se você perdesse hoje isso, se Felipe perdesse hoje isso, quem ele é, né? Quem ele seria sem tudo isso? Aí muitos olham para mim e falam assim, cara, eu não seria ninguém. Um exemplo. Se eu perdesse meu trabalho hoje, eu não seria nada. Eu não teria construído nada no secreto, eu não teria construído nada de identidade. Eu me perderia. E aí é onde eu volto a falar. E a sua identidade está, então, ligada a um processo de coisas que você fez, ou sua identidade está ligada ao seu ministério, ou está ligada ao seu relacionamento com Deus, à sua intimidade, quem o seu pai é, porque assim como ele é, nós somos. Então, quando você entende isso, quem meu pai é? Então, quem meu pai é o que eu sou, não que as coisas acontecem, é que eu sou, é o que eu sou. Entende mais ou menos? Sim, sim. Veja como você está falando aqui, está vindo na minha mente um texto que eu amo muito, que é 1 João capítulo 3, onde João fala, os primeiros assim, vejam como nós somos feitos dele. E aí ele diz assim, verso 2, ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus, ainda não foi manifestado o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos. Né? Nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. E no verso 3, e todo aquele que nele tem esperança purifica-se assim como ele é puro. Veja só que passo a passo interessante. Quando eu sei quem eu sou, ele diz assim, olha, nós somos filhos de Deus, e ainda que não seja pleno aquilo que somos, porque a gente ainda está aqui nessa terra, né, quando ele se manifestar, nós vamos vê-lo, e assim como ele é, nós veremos, nós vamos ser transformados aí. Ele diz assim, e se eu tenho essa identidade fixada em mim, ou seja, se eu sei quem eu sou, eu vou caminhar em virtude de quem eu sou. Ou seja, todo aquele que tem essa esperança purifica-se assim como ele é puro. Ou seja, na minha identidade, não apenas na identidade do documento, mas na minha identidade no meu ser, eu sou um homem. Eu falo como um homem, eu caminho como um homem, eu vivo como um homem, eu me funciono como um ser humano do sexo masculino. Ou seja, quem eu sou determina o que eu faço e determina como eu vivo. Isso público, isso no secreto. Então, isso faz... Agora o monstro veio aí. Eu não tenho dicotomias, eu não tenho uma vida dupla. Aquilo que eu sou no secreto, eu sou... Lógico que há uma diferença. No secreto, você se derrama mais. No secreto, você é mais íntimo. Mas os resultados da intimidade do secreto reverberam na sua vida pública. Não há uma discrepância, não há uma desarmonia. E tudo isso é fruto de quê? Da paternidade. Porque o versículo primeiro, voltando aqui no texto, eles amados, ele diz, vejam como é grande o amor de Deus, que vocês filhos dele. Ou seja, é essa adoção que gera essa identidade e que gera a minha forma de ser. Então, se eu sei quem eu sou, nenhuma proposta, não existe nenhuma proposta que possa me comprar, porque eu não posso vender aquilo que não é mais meu.
Eu não sou mais meu. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, diz Paulo, né? Quando ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Então, eu não sou mais meu. Eu pertenço ao Senhor. Eu tenho uma identidade sobre a minha vida. Existem coisas que, antes de eu ter essa identidade, eu praticava, eu não pratico mais. Isso é resultado da paternidade de Deus, da identidade que essa paternidade gera em mim. Né? No final, identidade. Pessoa que negocia que negocia a sua fé, que negocia o seu relacionamento com Deus, que negocia o seu relacionamento com os irmãos em discipulado, enfim, tem dúvida para você tem dúvidas quanto à sua paternidade. Ou seja, acredito superficialmente na paternidade de Deus. Como querem descobrir? Mas não querem obedecer obrigações, esses direitos não são acessados. Quando não acessa o direito, acessa apenas em parte, de forma mirrada, agora eles começam a negociar, ficar aberto a novas ofertas, que pode ser que venha uma oferta estável, com direitos que possam ser acessados, e acabam aceitando a identidade para Jesus. Eu penso que Sim. caminha muito por aí. Sim, e agora, assim, um ponto importantíssimo para acrescentar essa conversa também é a fé, né? Porque a identidade, por exemplo, eu nasci e desde quando eu nasci eu escuto o meu pai dizer que meu nome é Felipe, né? Então, desde quando nós nascemos de novo, a gente escuta do nosso pai quem nós somos, né? E isso é uma vida de fé, porque quando você me chama pelo meu nome, ou eu falo meu nome para você, eu não estou arrepiado, eu não tô chorando, eu não estou. Ai, meu Deus. Então, essa convicção, ela não está ligada a sentimentos, ela não está ligada a se eu me sinto dessa forma. Cara, às vezes eu realmente. É tanta coisa acontecendo, por exemplo. O som tá tocando aqui, eu tô pela hora da morte. Aí eu tô achando que, se for uma pessoa que não tiver convicção, vai falar bem assim, cara, Deus não tá me amando aqui nesse negócio, né? Mas assim, a convicção, a vida de fé, ela é extraordinária, porque ela não depende dos seus sentimentos, não depende se você se sente assim, mas é uma convicção que está na palavra, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso, sim, o que a palavra de Deus diz é aquilo que é a verdade, a realidade, é naquilo que você deve andar, né? Tem dias que realmente tem dias que a gente tem que ir pela fé mesmo. Rapaz, olha, eu vou orar, tal coisa está acontecendo. Às vezes eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, mas eu tenho que ter a convicção, eu sou filho, o meu pai é bom, e tudo que ele disse vai acontecer, e tudo que ele disse que eu sou, eu sou. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. O que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Exatamente. E todas as vezes que eu não sei utilizar esse entendimento, eu arco com as consequências disso. Então, muitas vezes, eu arco com consequências que eu muitas vezes terceirizar para Deus, por que, Senhor? Quando, na verdade, é resultado daquilo que eu fiz. Da mesma forma que eu fiz. Verdade. Coisas que eu posso dizer, Bíblia também diz que tem coisas que eu não posso dizer. E isso encaixa muito bem com o que Paulo diz. Eu gosto muito dessa questão da lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que você planta, e você colhe muita gente acaba marcando com consequências de coisas que a gente não deveria fazer. E aí a gente fica questionando se Deus está fazendo e agora. Enfim, não é como esse momento, essa sonzeira que está tirando a paz. A sua paz aí.
A mim não é uma questão de você, não tem a ver com Deus, mas tem com a escolha dessa pessoa, desse Deus, que vai atrás no processo de futuro. Né? Então, mas para quem está não está sendo nada assim, prejudicado. Então, das pessoas que podem ser prejudicadas com esse tom, você está sendo. Então, você, na verdade, tem um entendimento do seu coração. E aqueles que estão hoje ouvindo a live ou vão ouvir depois, não vão ser afetados porque as pessoas realmente precisam de entendimento, mas não vai, de forma nenhuma, impedir que elas recebam essa palavra, recebam esse entendimento. Ou seja, Amém. Deus, com a escolha do cara. Pastor? Estou aqui, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Tá. Estava Pronto. travado. Pronto. Olha, é muito interessante esse assunto, né? Se eu acho que dá pano para manga aqui. Eu quero fazer umas perguntas para o senhor sobre a sua vida de pai. Perfeito, vamos lá. Já vou dar uns conselhos, já quero que o senhor dê uns conselhos aqui, porque já que ele está falando de pai, vamos falar de família. Já que ele está falando de família, vamos falar de casamento. Acho que no início do ano, eu vou casar. E a gente Sim. tem umas pessoas aqui na live, eu queria que o senhor falasse um pouco dos desafios de ser pai. O senhor já tem filho, né? Tem. Sim, tenho dois filhos. Tem dois, pronto. Só para me situar aqui. Diga para o senhor, hoje, sendo pai, o que mudou, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o entendimento de filho, de que eu sou filho, é muito bacana, sabe? Mas eu acho que, mas eu também sei que existe um entendimento que Deus quer que a gente chegue de pai também. Porque enquanto nós somos filhos, nesse sentido, por exemplo, não que a gente vai deixar de ser filho, mas é que existe uma mente na igreja, às vezes, de consumista, de consumidor. Porque o filho é aquele que depende do pai. Sim. Mas eu também percebo que Deus quer gerar um entendimento na gente nesses dias de pais espirituais, em que nós vamos nos tornar pais para outras pessoas, onde nós vamos exercer paternidade sobre aqueles que não têm tido isso, né? E assim, eu queria que o senhor também trouxesse esses desafios do ser pai, pai de crianças, pai de ovelha. Conta aí pra gente. Então, eu caminho sobre 3 princípios, e os quais eu utilizo tanto para os meus filhos, né, e filhos de sangue, quanto as ovelhas e baixo de escola também. Jesus, ele pega o filho dele e ele tem 3 máximas. Primeiro ele diz, vinde a mim. Depois ele diz, vinde após mim. Reside. Toda paternidade precisa ser fundamentada, esse é o meu entendimento, tá? Precisa ser fundamentada em 3 pilares. Então, eu chamo os meus filhos a mim. Quando eu chamo os meus filhos a mim, eu digo, olha para quem eu sou, olha para o meu caráter, olha para o meu exemplo. Vinde após mim, vamos caminhar juntos, vamos fazer juntos, vamos crescer juntos, vamos amadurecer juntos. E depois eu digo, agora você está pronto para constituir a sua família. Nessa jornada, tem muito percalço. Mas aí o que acontece? O maior desafio que a gente, o pai, precisa ter, tanto com filhos,
carne, né, de sangue, de evitar ao máximo de nós gerarmos nos nossos filhos com síndrome do Peter Pan, que é aquele filho que envelhece e continua dependente. É aquele filho que volta e gira, já faz 10 anos que está debaixo do teu discipulado, 10 anos que está na tua paternidade, já cresceu suficientemente, ou pelo menos deveria ter crescido, e ele ciclicamente volta a mostrar problemas do início da criação, do seu discipulado. Com filhos é diferente nesse sentido, porque eles vão crescendo, a idade mental vai mudando, e eles vão começando a se interessar por outras coisas, a enveredar por outros entendimentos, eles vão crescendo, mas filhos espirituais têm muito disso. Pastor, a live vai encerrar. A live vai encerrar, mas aí eu vou reiniciar ela, tá? Só para a gente concluir. Perfeito, perfeito. Eu